Salve, salve, irmãos queridos, bem-vindos ao nosso podcast Partilha entre Irmãos da comunidade Bom Pastor. Bem-vindo para esse momento em que a gente bate um papo e aprende um pouquinho e divide um pouquinho as coisas que a gente está aprendendo. E vamos nós, estou aqui com uma irmã, então somos dois irmãos aqui e você que faz parte da partilha com a gente, né? Então vamos nós. Laura Beatriz, tudo beleza? Na força do Espírito Santo, nesse finalzinho de quaresma. E estamos sobrevivendo. Essa quaresma tá boa. Tá. Essa última semana, tô sentindo uns apertos aqui, sabe, Padre Antônio? Umas coisas, mostrando, assim, algumas coisas aqui que eu não estava gostando muito de ver, entendeu? Eu achava que eu era mais boazinha, Padre Antônio. Ah, Laura, que... Olha, não... Eu achava, mas aí, esse final de quaresma, no seu amor, o Senhor vem me mostrando assim que de vez em quando sai pela boca e pelo olhar e pelo algumas coisas assim, mas tinha que ser, era exatamente nesse final de quaresma, né, Padre Antônio? Pois é. Deus ele gosta de ajudar a gente a não se iludir com a gente mesmo, então ele permite que a gente veja algumas coisas da gente. Eu comentei contigo que eu estou lendo um livro que eu estou gostando muito, vou fazer propaganda aqui, tá? Só tem vendendo aqui no Rio, no São Bento. É um livro chamado, em português, Instruções Espirituais, de um santo monge no deserto de Gaza, ali no sul da Judéia. Instruções Espirituais, eu acho que eu não lembro, porque eu descobri que eu tenho mais dois exemplares desse livro, cada um tem um italiano, um espanhol, e comprei o em português, achando que eu tinha um outro dele. Mas o autor é um santo chamado São Doroteu de Gaza. Gaza é uma região desértica, onde tem a faixa de Gaza hoje, né? No sul da Judéia. É um padre do deserto? É um padre do deserto. Na verdade, é um santo monge. Ele viveu num mosteiro, depois ele fundou um mosteiro. E... olha, eu tô encantado, porque o cara ajuda a gente a não se iludir. O tempo todo mostrando eu preciso ler. Como a gente deve olhar para dentro da gente, mas com uma leveza tão grande para dizer umas coisas tão duras. Falei, eu queria ser assim. Ele falando umas coisas duras da gente ouvir, porque são a nosso próprio respeito, mas de uma maneira leve, dando pra gente aquela sensação, nossa, que bom descobrir isso, porque aí eu posso colocar isso diante do Senhor e ele vai me ajudar a trabalhar isso, principalmente orgulho, vaidade, né? E, enfim. E São Doroteu de Gaza, Instruções Espirituais, se não me engano o nome em português, é só ir no São Bento procurar, eu quero o livro de São Doroteu de Gaza, e compra. E vai ler. Agora, é claro que não é uma aguinha com açúcar dessa que a gente está acostumado hoje em dia, né, com umas coisinhas muito, né? É uma coisa um pouquinho mais pesada. Obviamente, ele fala numa linguagem e num tempo que não são os nossos, mas o que ele diz, se você espreme e traz para você, é uma beleza, né? Então fica aí a sugestão. Eu vou catar um desses lá em casa, vou te dar para você depois contar para mim se você não vai achar. O senhor já terminou? Bom, eu já tinha lido. Na verdade, eu comprei como se eu estivesse comprando uma coisa nova e depois é que eu fui olhar que é a mesma coisa que eu já tinha lido. Mas tô lendo de novo, porque vale a pena muito. Só me mata uma curiosidade. Lá pelo meio, no início ou no final, ele fala sobre... ser irritada, irritante, irritar os outros. Ele fala quando as pessoas... descobrir que tem vontade de xingar. Exato, ele fala quando as pessoas falam coisas que deixam a gente com raiva, porque tocam em limites da gente, em coisas que a gente gostaria de ocultar, e quando a gente fica com raiva do outro, o que isso significa, como é que a gente lida com isso, parará. E nossa, olha, é muito legal, muito legal. No fundo, você sai com aquela impressão, olha, nada se perde, viu? Até quando alguém fala alguma coisa de mim e tal, isso pode me ajudar a me conhecer um pouco mais. Porque o problema não está naquilo que o outro faz. O que o outro faz está lá nele, né? O problema é que aquilo às vezes cai em mim. É como se fosse... Sabe o que eu lembrei depois? É quando, em tempos de guerra, colocam minas no chão e aí fica um campo minado. Qualquer coisa que bata ali explode. Eu fiquei com essa impressão, sabe? Tem coisas que fazem um estrago muito grande na vida da gente
não é porque elas são especialmente grandes ou complicadas. É porque, na verdade, elas, quando caem aqui, caem num terreno minado. E aí, aquilo dali vira uma explosão, né? Se o nosso coração tivesse mais sereno, se a gente já tivesse descoberto as minas e desarmado elas, algumas coisas cairiam aqui e, sabe, a gente levaria de um jeito melhor, mais sereno, se preocuparia menos. Mas como elas caem num terreno minado, explode, né? Aí a gente vê, tinha uma mina escondida aqui que eu não estava vendo. Dá para traduzir um pouquinho o que é um terreno minado? É um terreno no qual eu tenho orgulho, eu tenho preocupação excessiva com a minha imagem, eu tenho vaidade, né, que é o meu desejo de mostrar algo muito maior do que aquilo que de fato eu consigo ser. Enfim, essas coisas estão todas escondidas. Quando elas estão escondidas aqui, a gente não desarmou porque não colocou elas em evidência. O que vem e cai em cima disso explode, né? Vira uma destruição pra gente, vira uma vergonha, vira uma tristeza sem fim, né? Mas na verdade é porque bateu numa mina que estava escondida, né? E, enfim, então São Doroteus de Gaza São Doroteus de Gaza não fala especificamente, mas lembro, eu tive essa impressão, entendeu? Falei, eu acho que no tempo dele não tinha terreno minado, né? Mas a impressão que eu tive foi que a coisa era um pouquinho por aí. Tá me ajudando muito. Então, recomendo, né, leitura assim de final de quaresma, mas não é balinha com açuquinha, tá? É um negócio para se ler com seriedade e se deixando questionar e lendo com atenção, né? Às vezes são palavras que brotam assim, que vêm, né? Que são coisas que os padres do deserto, os padres monásticos, eles percebiam que no fundo são os grandes desafios da nossa vida, né? Apego a coisas, a cargos, né? A coisas que a gente faz, né? A gente faz uma pequena coisa e, de repente, aquilo que é obra das nossas mãos vira, né? Dificuldade em obedecer, né? O desafio da humildade vivida no dia a dia. Enfim, eles falavam de coisas bem concretas, né? Recomendo, né? Então, vale a pena ir para o nosso finalzinho de quaresma. Doroteu de Gaza. Lembra do nome que vale a pena. Eu acho que no ofício das leituras... de vez em quando tinha umas coisas dele. Quaresma, e é sempre uma coisa assim que faz a gente parar para pensar. Início do ano, é verdade. No início do ano tem umas coisas dele. Tem. Porque, de fato, é muito bom. É muito bom. A impressão que me dá é que esse homem, que foi formado por grandes monges... ele teve 3 pais espirituais para ele que foram homens assim que até hoje são reconhecidos como luminares da vida religiosa, né, no início da igreja. Ele foi um homem que teve muitas limitações para fazer as austeridades que os monges daquele tempo faziam, e isso foi motivo de muita humilhação para ele. Ele precisou, por conta disso, colocar todo o zelo dele no cuidado dos outros. Então, como ele não conseguia fazer muitas obras de penitência corporal, os monges naquele tempo faziam competição para ver quem se massacrava mais, né? Um dos pais espirituais dele disse, olha, você vai abrir uma hospedaria e um lugar como se fosse um pequeno hospital no mosteiro para cuidar dos monges que ficam doentes. E ele tinha um irmão que tinha grana, o irmão construiu e ele passou uma boa parte da vida dele cuidando dos monges doentes. Então, como ele não conseguia fazer muitas penitências corporais terríveis, ele teve que ser exímio na caridade. E aí isso tornou esse homem o que eu comentei. Quer dizer, ele consegue falar coisas que são duras da gente ouvir, mas que são necessárias para a nossa alma, de uma maneira que não te ofende, de uma maneira que te cativa, que te mostra que de fato é assim. Até porque ele deve ter vivido todas essas descobertas nele próprio, né? Então, olha, muito legal. É o que? Século II, século III? Século V, século VI. Século VI. Ano 500 e pouquinho, comecinho. Ele foi praticamente contemporâneo de São Bento. No Ocidente, São Bento, e ele lá. Como é que pode, né, Padre Antônio, a nossa igreja, uma pessoa do século V, VI, que seja, né, falar para a gente de uma forma, aquilo que a gente está vivendo hoje em 2023, com todos esses
grandes coaches, psicólogos, não, exato. E falando de uma forma assim que vai direto ao coração e tudo que a gente precisa ouvir, que coisa. Ele hoje seria um excelente psicólogo, porque ele consegue... ele tem uma coisa que os monges antigos chamavam de cardiognose. Cardiognose. Coração, gnose é conhecimento. Então ele teve um profundo conhecimento do coração humano. E por conta disso, ele mostra pra gente como é que são os meandros da nossa alma, né? E como é que Deus trabalha nesses meandros. Isso é que é o bonito, né? Ele não seria um psicólogo como nós entendemos hoje, mas ele seria um homem profundamente capaz de compreender as dores que o homem de hoje sente e que muitas vezes ele inflige a si próprio. Porque muitas dores que são constantes em nós, pessoas do nosso tempo, são dores que nós infligimos a nós mesmos, por conta dos nossos apegos, por conta das nossas inseguranças, porque não temos essa firmeza, essa confiança inabalável em Deus, desaprendemos isso, né? É por conta de uma série de coisas, né? Da nossa preocupação excessiva com a nossa imagem, com a aprovação dos outros, né? A internet veio para fortalecer ainda mais isso, por conta da nossa dificuldade em termos atenção sobre nós próprios, o famoso foco, né? Que hoje ninguém tem, né? E que é tão necessário para a gente não se perder e para a gente poder viver coisas com profundidade. Então, no fundo, esse homem, hoje, se ele viesse visitar a gente aqui, ele entenderia muito disso tudo, né? Porque ele, no fundo, ele descobriu, ele conheceu o próprio coração e aí ele tem algo a dizer para a gente. Quem não conhece o próprio coração tem muito pouca coisa para dizer para os outros. Vai dizer coisas feitas, chavões, né, coisas de lugar comum, mas dificilmente vai ser capaz de acompanhar as pessoas num caminho mais concreto, né, mais real. Porque se eu não conheço o meu próprio coração, como eu posso compreender, ter compaixão e, quem sabe, até iluminar um pouquinho o caminho do outro? Não vai, né? Então, os pais espirituais, que para essa turma, né, desses monges que viviam no deserto, sempre eram tão importantes, né, eram homens que eles não faziam cursos, eles não faziam faculdade nem de psicologia, nem de teologia, mas eles mergulhavam em si próprios. E aí eram capazes, com a ajuda de Deus, com a misericórdia de Deus, descobrir muita coisa e poder ajudar os outros, né? Eu achei incrível o modo como eles eram pessoas humildes, né? Então, São Doroteu de Gaza, ele fala de alguns exemplos de monges, por exemplo, que tinham que enfrentar tentações, né? E que na hora da tentação invocavam a Deus e diziam, Senhor, pelas orações de meu pai, o pai espiritual, eu creio que o Senhor vai quebrar essa tentação que eu estou vivendo, porque eles não confiavam em si próprios, então eles recorriam, eles sabiam que os seus pais espirituais oravam por eles, então eles recorriam aos méritos, à oração dos seus pais espirituais. Isso é uma maneira de mostrar muita humildade, né? E diante de uma tentação, muitas vezes o maior recurso que a gente tem é a humildade, né? Então eles cultivavam muito essas coisas. Enfim, um dia a gente pode fazer uma série sobre os pais do deserto e os padres monásticos, né? Como São Doroteu, São Basílio, enfim, outros, que ensinam muita coisa preciosa para a nossa vida cristã. Seria e será maravilhoso, porque ainda são bem desconhecidos, né, Padre Antônio, para muitos de nós. Mas só isso que o senhor falou já deu, assim, né, para dar uma boa preparada para uma boa confissão. Já deu aí algumas pistas, algumas dicas, assim, para a gente poder, em outras palavras, para eu fazer uma boa confissão, eu preciso conhecer meu coração, né? Senão Sim. Conhecer meu coração à luz de Deus. Tá. Porque quando a gente vai confessar pecados, é uma coisa que às vezes, né, as pessoas têm dificuldade de fazer o exame de consciência e pontuar os seus pecados, né? Se você faz um trabalhinho muito, como é que a gente pode dizer? Muito solitário, você não desce até onde tem que chegar para uma boa confissão. Então, por exemplo, o que eu fiz que eu acho que não foi bom? Não é uma boa pergunta para fazer um exame de consciência.
o que eu fiz que pode ter magoado alguém? Ainda não é uma boa pergunta. A pergunta primeira é, o que eu fiz que pode ter magoado o coração de Deus? De Deus. Aí eu me coloco diante de mim, mas também sob os olhos de Deus. Sem essa como é que eu posso dizer? Sem esse exame de consciência, que no fundo é feito como uma conversa com Deus, eu fico muito em mim mesmo só. E naquilo que eu acho que não foi legal. Só que o que não foi legal pode incluir coisas que não são pecados e pode deixar de lado coisas que de fato são. Fica mais no moralismo, Exato. Né, então em primeiro lugar, o que eu fiz nesse tempo, desde a minha última confissão para cá, que eu reconheço, o Espírito Santo até me ajuda e me mostra que feriu o coração de Deus. Feriu o coração de Deus. E aí vão surgir coisas que de outra maneira não surgem. Certo? Certo. Porque de repente não fizeram mal a outra pessoa, mas sujaram o meu próprio coração. E se eu fico só naquela, será que eu magoei alguém? Eu de repente não percebo que eu cultivei algo aqui dentro, ou fiz coisas que não tiveram muito a ver com outros, mas que transformaram isso que a Escritura chama de santuário, templo, numa praça pública, numa rua de feira. Então ofendeu a Deus. Porque se era para ser um templo onde ele habita e virou uma feira, ofendeu a Deus. Né? Quer dizer, eu não fui reverente com a presença de Deus que habita em mim. Então é pecado. Né? A gente tem que sair um pouquinho daquela coisa que às vezes, hoje está muito na moda, né? O que eu acho que é pecado, o que eu acho que não foi legal. O que eu acho que não foi legal pode incluir coisas que inclusive não foram pecado, que de repente nem dependeram muito de mim. Mas não foram legais, ponto. Isso não é o critério. Né? Então é conhecer o próprio coração à luz de Deus. Se a gente perder isso de vista, ainda não é conhecer o coração como um cristão deve. Né? Ainda é só aquela dimensão muito superficial da mente. Não chega no coração. Né, naquilo que a gente pode chamar de alma, o espírito, o nome que você queira dar, mas que é o lugar da nossa conexão com Deus, é o lugar onde de fato a gente é a gente, no lugar da nossa conexão com Deus, no lugar onde essa conexão eventualmente está machucada, mas é aí que a gente tem que chegar e se perguntar, o que eu fiz que feriu a minha conexão com Deus? Né, o que eu fiz que feriu o coração de Deus? O meu relacionamento, a minha amizade com Ele, a minha reverência a Ele. Deus é meu amigo, mas não é meu chapinha. Né? Então, eu feri a minha reverência para com Deus de algum modo. Né? Se colocar fazer as perguntas certas, às vezes é mais importante do que outra coisa qualquer. Às vezes a gente vê quando um aluno é bom, quando ele faz as perguntas certas. Não é nem só pelo que ele diz como resposta às perguntas que o professor faz, mas quando um aluno faz as melhores perguntas, isso é sinal de que ele está caminhando numa estrada boa. Assim também a gente tem que aprender a fazer as perguntas certas. Estou lembrando agora de um evangelho de uns domingos atrás, quando Jesus curou o cego de nascença. Né? Todo o evangelho começa com uma pergunta errada, que Jesus corrige. Quem pecou para que ele nascesse assim? Seus pais pecaram? E aí Jesus diz, parem, vocês estão fazendo a pergunta errada e com essa pergunta vocês não vão chegar a lugar nenhum, ou se chegarem, vão chegar no lugar errado. Né? O que vocês têm que entender diante disso é que, diante dessa dor, Deus vai mostrar o amor e o poder dele. Ponto. Fazer perguntas erradas pode levar a gente numa direção errada. Fazer a pergunta certa pode nos ajudar muito. Então, quando a gente se prepara para uma confissão, ou mesmo quando a gente faz o nosso exame de consciência diário, porque eu não posso examinar minha consciência só de 6 em 6 meses ou uma vez por ano, pelo amor de Deus. Mas a gente tem que se perguntar as perguntas certas. Né? Então não é, o que eu fiz que não foi legal? Não, o que eu fiz que ofendeu o coração de Deus? E aí, é óbvio, eu tenho que passar um pentezinho fino. Né? E aí, obviamente, lembrar dos 10 mandamentos, lembrar dos mandamentos da igreja, lembrar dos pecados capitais, enfim, que é aquilo que a gente tem quando a gente procura um exame de consciência no Google, né? Isso daí ajuda. Mas, lembrando, eu fiz coisas que feriram o coração de Deus, que feriram a minha comunhão com Deus. Eu preciso tirar essas coisas do meu relacionamento com Ele. Eu não posso permitir que essas coisas me afastem dele. Logo, eu apresento isso a Ele na confissão
e pelo sacerdote eu recebo o perdão dele. Ele se encarrega dos meus pecados e eu posso voltar a uma amizade com Deus sem obstáculos, em que vai fluir a graça, em que vai fluir o meu coração para ele e as coisas vão caminhar melhor. Que maneira boa, com uma pergunta que o senhor lançou para a gente, Padre Antônio, que corrige, eu acho, até alguma maneira um pouco estranha que às vezes a gente vê por aí de preparar a gente para a confissão. Imagina se preparar antes perguntando o que eu fiz que ofendei a Deus, que ofendeu a Deus, que feriu a comunhão de Deus comigo. Que forma boa, concreta, clara, sem um moralismo que não é cristão de verdade, para a gente poder ver de verdade, né, o que a gente fez que ofendeu a Deus, porque esse é isso que Deus espera de mim, nesse momento que a gente está vivendo, né, nessa semana, antes da Semana Santa, nesses dias, para que eu não entre, às vezes, numa Semana Santa, então deixa eu cumprir minha obrigação, não, para não correr o risco de entrar nessa, mas esperar o tempo que for necessário para que eu possa ir a um sacerdote e colocar para ele aquilo que eu fiz ou deixei de fazer, né, ou falei que ofendeu o coração de Deus, ou cortou, atrapalhou, sujou, feriu, né, a comunhão que Deus tem comigo, né? Exato. Um dos nomes para o sacramento da confissão é reconciliação, né? E é um nome importante, porque ao mesmo tempo que é um nome bonito, mostra o que de fato a gente tem quando a gente permite que o pecado prevaleça na nossa vida, né? Eu estou em guerra com Deus, eu estou em briga com Deus. Porque se há uma reconciliação é porque antes eu estava brigado com Deus. Ah, mas eu não sinto... querido, olha só, uma coisa é o que a gente sente, outra coisa é o que é, né? Então, se eu peco pecados graves, né, e não me reconcilio com Deus, eu estou num estado de inimizade com Deus. Eu preciso me colocar diante dele com toda a confiança e humildade e receber o perdão dele. É ele quem restabelece a comunhão. Não sou eu, é ele. É tudo graça dele. Então, quando eu me confesso, ele restabelece a comunhão. Ele me dá o perdão, ele renova em mim o perdão que eu, por mim mesmo, não posso me dar. Agora, é preciso que eu lembre disso. Eu estou em inimizade com Deus se eu permito que o pecado vença na minha vida. Ou seja, eu cometo um pecado e não me reconcilio com o Senhor. Eu dou guarida àquilo dentro de mim, né? E como um pecado chama o outro, as coisas vão crescendo, né? Mas eu não sei. Mas é isso, certo? A doutrina da igreja é esta, né? Você está em inimizade com Deus quando você não está reconciliado com Ele. Então, quem mais ganha com isso, obviamente, sou eu, né? Deus não é menos Deus se eu estou em guerra com Ele, mas eu sou menos eu se eu estou em guerra com Deus, né? Então, eu ganho muito me reconciliando com Ele, né? Sabendo que Ele vai me acolher, que vai me dar uma nova oportunidade, que vai me perdoar, que vai restabelecer a graça dele em mim, para que eu possa contar com a graça, para que eu possa ter uma vida com atos que de fato mereçam alegrias na eternidade. Quando eu não estou reconciliado com Deus, eu perdi tudo isso, né? Eu estou entregue a mim mesmo. Então, a confissão não é uma coisa que se faz mecanicamente, não é uma coisa para a qual a gente vai batendo papo com o vizinho, né? A confissão você vai ao tribunal de Deus antecipadamente, esse tribunal diante do qual um dia nós vamos ser chamados, nós vamos a ele antecipadamente, nos cobrindo do sangue de Jesus com inteira confiança na misericórdia de Deus e inteira desconfiança de nós próprios, né? E aí o Senhor antecipa também o perdão que nós esperamos encontrar um dia na eternidade. Ninguém se aproxima disso de brincadeira. Se se faz isso de brincadeira, é mais um problema, que você está endurecendo o seu próprio coração, né? Então, é um momento para ser preparado com atenção.
A gente não vai se confessar sem ter feito um exame de consciência antes, prévio. Né? Senta, ai, padre, não sei nem o que é que eu falo. Eu sou padre, é uma vontade de dizer, então você levanta, vai rezar, quando você souber, você volta. Porque é perda de tempo para mim, para a pessoa que está ali. O padre pode até achar, para não ser lusitano que nem eu, né? O padre pode até, não, vamos pensar aí, mas eu falaria exatamente isso. Porque a pior coisa que a gente pode fazer nessa vida, tão curtinha, é perder tempo. E quando a gente vai a uma confissão e senta diante de um padre, e às vezes depois de ter ficado um bom tempo numa fila, e diz, eu não sei nem o que falar, a gente não está levando aquilo a sério. É perda de tempo. Para o padre, para mim. E como perder tempo é mais do que perder dinheiro, né? Porque dinheiro vai e volta, tempo não. A gente não pode fazer isso. Então, o que eu tenho cadeias que estão me prendendo, e eu aqui tenho a graça de poder ser liberto delas. Há alguém aqui que recebeu de Deus poder para quebrar essas cadeias. Eu não posso desperdiçar isso. Né? Então, viver isso de maneira consciente. Né? Católicos devem prezar muito os sacramentos que o Senhor nos deixou, né? e que fazem coisas de um modo tão sobrenatural, coisas incríveis. Quer dizer, eu chego ao confessionário, se eu cometi pecados graves e vou confessá-los, eu chego ao confessionário digno do inferno. E o perdão de Deus cobre o meu pecado e me liberta dessa pena eterna. Então a gente está falando de eternidade, a gente está falando não é de coisa de brincadeira, né? Então tudo isso é muito precioso e a gente não pode tratar as coisas mais preciosas, nossa alma, nossa eternidade, de uma maneira leviana, porque isso endurece o coração da gente. Né? Então, eu sei que eu estou pegando pesado, mas é quase Semana Santa, tá na então época pode, certa, né? Exato. Pode, Padre Antônio. Então vamos embora. Né? Deu pra gente, deixa eu respirar fundo, Padre Antônio, para poder assimilar isso tudo que o senhor falou, que está sendo muito bom, porque está nos levando aí além talvez de uma forma errada, até não é. Às vezes a gente até procura fazer de todo o coração. Às vezes a gente não faz levianamente. Às vezes a gente procura fazer de todo o coração, mas não faz. Ainda tem isso. É verdade que muitas vezes acontece que alguns vão por um mau hábito. Mas às vezes acontece até isso, a gente falta para a gente quer fazer de todo o coração uma boa confissão, mas fica perdido. Então, isso que o senhor falou, assim, acredito que não só me ajudou, mas ajudou cada irmão para, primeiro, assim, dar uma parada, né? O senhor falou agora no final, essa dimensão da eternidade, a gente vai estar lá antecipando um tribunal que um dia a gente vai encontrar, então isso tudo nos ajuda, assim, a ver com reverência essa palavra tão importante que o mundo quer, de todas as formas, desfazer de nós, né? A reverência com Deus, a reverência com as coisas de Deus, né? A gente é tentado a cada dia a achar que não tem que ter reverência nenhuma. Então, tudo isso que o senhor falou restaurou em nós esse sentimento de reverência com Deus, com as coisas de Deus, e nesse caso específico, reverência com essa confissão que eu quero fazer, que eu preciso fazer nesses dias antes da Semana Santa, porque eu ofendi a Deus, porque eu cortei, quebrei essa comunhão que, com todo amor, Ele quer ter comigo. Então, assim, está nos ajudando. São coisas que às vezes a gente precisa recordar, né? E algumas coisas, se elas perdem a seriedade, você mata elas. Né? Há coisas que são engraçadas, há coisas que podem ser feitas com uma leveza engraçadinha, e há coisas que não dá. Né? Então, não ter medo de se aproximar da confissão, mas aproximar-se da confissão com muita reverência e muita humildade.
né, quando eu vou me confessar, é um pecador que está se aproximando de Deus, buscando misericórdia. Então, eu não chego brincando, eu não chego falando como se eu estivesse cobrando alguma coisa, né? O padre que está ali, ele está realizando uma ação litúrgica na igreja, é um sacramento, então eu não trato ele como se fosse meu coleguinha, é o sacerdote que é Cristo, por meio da igreja, ministrando a mim o perdão de Deus. Então, vamos mudar um pouquinho a figura, né, que a gente carrega na cabeça às vezes, porque, é como você falou, às vezes, sem querer, a gente se acostumou a um tipo de coisa muito de coleguismo, né? E não é isso, né? Para bater papo a gente bate em outro momento, né? Para rir um pouquinho a gente ri em outro momento, né? É um momento complicado, delicado também para o padre, porque, é claro, a gente percebe que as pessoas às vezes estão nervosas ou estão envergonhadas, a gente tenta facilitar aquilo, mas para quem já é da igreja, para quem já tem o hábito, quanto menos a gente tiver que fazer essas firulas, melhor. Então, com reverência, com humildade, Padre, peço vossa bênção porque pequei. Meus pecados são, né? E não precisa fazer só uma listinha, mas colocá-los com clareza, a clareza suficiente para que o padre saiba o que ele está absolvendo, né? Sem justificativas, né? Sem envolver terceiras, porque para dizer os pecados da gente, a gente dificilmente precisa fazer referência a outras coisas, a não ser que seja para deixar alguma coisa mais clara dos meus próprios pecados, né? E ali não é um momento de, não é um cafezinho, é um sacramento, né? Então, vivê-lo desse modo, para que a gente possa tirar todo o proveito que o sacramento tem a nos oferecer, né? Então, pode não ser um bom cafezinho, mas se for uma absolvição recebida com gratidão e humildade, vai ser maravilhoso, né? Eu já me confessei com frades, né, que davam aquelas broncas, né? Então não era um cafezinho gostoso, mas eram excelentes confissões, né, que me despertavam para algumas coisas, né? E já tive confissões que às vezes quase viraram um cafezinho. Padre, o que eu vim buscar é o perdão de Deus, o senhor pode me dar absolvição, por favor? Porque se dependesse, virava uma conversa, né? E aí é muito cômodo, mas não é isso, né? Então, arrumar as coisas, né? Arrumar as coisas. O fato de a gente estar fazendo, por exemplo, hoje, celebrações de confissão menos, sei lá, talvez sisudas, né? Não significa que a gente tenha que descaracterizar o que é um sacramento, e um sacramento no qual a gente se aproxima do Senhor num momento muito sério, em que a gente tem que abrir o coração da gente para alguém, o que já por si só, do ponto de vista humano, é muito complicado, e confiando na misericórdia de Deus através daquela pessoa, né? Então, não quero fazer com isso, né, um terrorismo, de não, você vai chegar para a confissão, uma coisa, mas tirar um pouquinho essa impressão da gente de que é um cafezinho com o padre. Não é para ser. Então, não espere que seja um cafezinho. Porque se você não encontrar o padre para te dar um cafezinho naquela hora, dá um tapinha, ri, não faz falta nenhuma. Você está saindo com o perdão de Deus pela absolvição. Amém. Essa é a palavra que a gente tem que carregar no coração da gente. Eu te absolvo dos teus pecados, né? Eu te desato dos teus pecados, né? Isso é o que a gente tem que carregar no coração da gente. Porque isso que imprime fé aqui dentro e que é acolhido com fé. As outras coisas, se o padre foi simpático ou não foi, se foi com pressa, se não foi, se ele deu um conselho, se não deu, tudo isso pode ser bom, mas não é o essencial. Então tem dia que dá, tem dia que não dá, mas só de ouvir eu te absolvo dos teus pecados, isso é uma palavra que só Deus pode dizer e que ele pôs na boca de um homem, para você e para mim. Então isso não tem preço. Não. Então isso é para fazer a gente sair como as crianças saem da confissão. Ai, tô leve. Porque elas entendem o que é. Deus. Criança não complica que nem adulto, né? Elas entendem o que é, né? Eu cheguei com um caminhão de coisas dentro de mim, joguei as coisas ali e o padre pegou e eu fiquei livre, né? Então, as crianças têm muito isso, né? Tô saindo leve, né? A gente tinha que voltar a experimentar isso na confissão. Então, fica aí como uma proposta. Padre Antônio, a gente, assim, eu sei que já deve estar perto, assim, da gente terminar, mas, assim, só uma palavrinha no domingo, né? A gente vai começar a Semana Santa, o domingo de Ramos. Eu queria, assim, só que o senhor desse, assim, uma palavrinha, assim, para a gente poder, assim,
viver melhor essa Semana Santa? Domingo de Ramos, ele é interessante porque o nome do domingo é maior do que esse, né? É Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Porque e ficou. A gente só ficou com os Domingo ramos. de Ramos e da Paixão. Porque se você lembrar da celebração, a celebração começa. É verdade. Quer dizer, uma das missas você tem prevista a bênção e a procissão dos ramos, né? Então começa com a celebração da entrada de Jesus em Jerusalém, mas o evangelho da missa é a narrativa da paixão. É o único domingo no ano em que o evangelho é um evangelho referente à paixão de Jesus, né? Ou que pelo menos é uma narrativa da paixão de Jesus. Por isso é Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Os paramentos são vermelhos, como na Sexta-feira Santa. Aí tira o roxo, né, Padre? Quer dizer, o roxo continua na segunda, na terça, na quarta. Mas né? no Domingo de Ramos... Domingo de Ramos é vermelho porque é a celebração da paixão do Senhor. E é preciso que a gente contemple a liturgia do Domingo de Ramos com essas duas, né? Com esses dois fechos. Né? A entrada triunfal do Senhor em Jerusalém. Então, Jerusalém é a cidade do grande rei, que acolhe o Messias, né? Que reconhece o Messias, mas, ao mesmo tempo, um Messias muito diferente. Um Messias que morre fora das portas de Jerusalém. Ele entra no Domingo de Ramos e ele é empurrado para fora na sexta-feira para ser crucificado fora da cidade. Esse Messias diferente, esse rei que reina na cruz, que reina a partir da cruz, que governa a partir da cruz. E a gente só entende a celebração do Domingo de Ramos na integridade, na inteireza dela, se a gente segura essas duas pontas, né? Que também fala tanto para a vida diária da gente, né? Aqueles mesmos que no Domingo de Ramos aclamaram a entrada de Jesus, possivelmente na sexta-feira de manhã estavam diante ali de Pilatos dizendo: crucifica-o. Né? Somos assim. É nós. Somos assim, né? Então, viver o Domingo de Ramos com essa integridade, participando da celebração da missa, que é mais comprida, né? Mas Semana Santa ninguém reclama, né? Até para a gente viver o negócio tem que ser umas coisas assim mais impactantes, então a missa é mais comprida. Agora, lembrando que o domingo é o dia do Senhor, a gente não celebra o domingo apenas no momento em que a gente está na comunidade da gente, com a comunidade da gente, celebrando a Eucaristia. A gente carrega aquilo para o resto do dia da gente. Então, ao longo do dia, voltar naquela celebração se você vai de manhã, ou se preparar para ela se você vai à tarde ou à noite. Né? Voltar na celebração. O que naquele evangelho da paixão, aquele evangelho cumprido, mexeu mais comigo? Porque, de alguma maneira, à medida que a gente vai lendo o evangelho da paixão, a gente vai se encontrando em muita gente que aparece naquela leitura. É verdade. A gente vai se vendo em muitas passagens dali. Ou então, naquela entrada de Jesus em Jerusalém, o que Jesus diz para mim, entrando em Jerusalém? Eu tenho deixado ele entrar na minha Jerusalém? Como é que eu o recebo na minha Jerusalém? Enfim, a gente precisa talvez fazer com que o nosso domingo seja um aprofundar daquela celebração da qual nós participamos num pequeno pedacinho do dia. Então, voltar à leitura, voltar àquilo que eu lembrei, algum gesto da celebração que me chamou a atenção. A Semana Santa toda ela tem gestos tão significativos, tão delicados e ao mesmo tempo, né, que falam tanto com a gente. Participar bem da liturgia é se deixar impactar pelos gestos. Então, se eu vou na procissão de Ramos, eu vou na procissão. Não precisa ficar chacoalhando, né? Mas eu tô entrando com Jesus em Jerusalém, eu estou aclamando o rei. Né? Se eu ouço de pé aquele evangelho da paixão que vai levando a gente até ali a cruz, eu estou vivendo aquilo, eu tô me vendo ali, eu faço parte daquela multidão que crucifica Jesus. Né? Quando eu ouço a oração eucarística, o prefácio da missa, que é aquele pedacinho que dá início à oração eucarística, é a oração da igreja, mas também é a minha. Então, minha alma está dialogando com Deus. Quando eu carrego isso para o resto do domingo, eu encho o meu domingo com a celebração e eu me alimento para a nova semana.
seja ela a Semana Santa, seja qual outra for ao longo do ano, né? Mas nessa semana, é claro, as coisas são mais tocantes, envolvem mais a gente. Então, começando pelo Domingo de Ramos, fazer esse propósito de entrar na liturgia da igreja. Às vezes a gente fica querendo que a liturgia tenha outras coisas que não são previstas nela, né? Tem que ter uma música a mais, tem que fazer um negócio diferente na procissão. Calma, a liturgia é rica, é bonita, e às vezes basta a gente mergulhar nela com intensidade que a gente vai descobrir que não precisa criar muitas outras coisas em cima, porque o ritmo da liturgia parece que embala a gente, né, numa serenidade de comunhão com Deus que já é o bastante. Então, viver bem a Semana Santa, de alguma maneira, é viver bem as celebrações litúrgicas, começando no Domingo de Ramos. Em muitas comunidades, em muitas paróquias hoje, a segunda, a terça, a quarta, se aproveita esses dias para fazer atos de piedade que não são especialmente liturgia, mas que fazem parte dessa vivência da Semana Santa, né? Procissões do encontro, momentos com Nossa Senhora, as próprias confissões, né? E quinta e sexta e sábado, o tríduo pascal, que é o coração do ano litúrgico da igreja. Em algumas paróquias tem o ofício das trevas, né? Que costuma ser uma parte da liturgia das horas, com o uso de velas e tudo. No geral, o ofício de trevas é isso, porque é um costume antigo, medieval, né, de você, durante a liturgia, ir apagando as luzes ou ir acendendo as luzes, né, à medida que a liturgia avança. Então, normalmente, que eu saiba, a maioria dos lugares onde se faz esse ofício de trevas acaba se usando uma das horas da liturgia das horas, que a oração oficial da igreja, né, e se usa para fazer esse momento de reflexão e tal. Então, são maneiras que cada comunidade encontra de gastar mais tempo com o Senhor durante a Semana Santa. Isso é bom, né? E o tríduo pascal, que é o coração de tudo. Quinta à noite, sexta, 3 horas, sábado a vigília pascal. É como se fosse uma celebração só. É uma celebração só, né? Porque você começa fazendo em nome do Pai na missa da ceia do Senhor, e não tem bênção final no final da missa da ceia do Senhor. E a ação litúrgica da Sexta-feira Santa, ela já começa em silêncio, no meio do negócio, não tem também um fim, né? A vigília pascal já começa com a preparação do círio, então só tem bênção final no final da vigília pascal. Como se fosse uma grande celebração, glória, de quinta até sábado à noite, né? Então, vale a pena. Como a gente já falou aqui, eu acho que uma vez anterior, Semana Santa não é feriadão, é para a gente viver a paixão do Senhor com a nossa comunidade paroquial. Então, não viaje na Semana Santa, viaje no feriado de Tiradentes, que é na outra semana, né? E na Semana Santa, tire um tempo para ficar na igreja. Né? O pessoal em casa vai dizer, ei, vai mudar para... Vou, quem me dera, né? Já sexta-feira não precisa preparar comida nem nada, então aproveita para ficar mais tempo na igreja, e acho que vai ser, para quem nunca participou, é uma experiência deliciosa. Uau. A primeira vez que você participa do tríduo pascal inteiro é algo impactante, porque de fato a gente percebe que envolve a gente, né? Cria um ambiente, um clima de oração ao qual a gente não está acostumado, e faz muito bem para a gente, né? Ainda vai dar tempo semana que vem, no podcast da semana que vem, que vai cair na quarta-feira, da gente poder falar um pouquinho mais do tríduo pascal. Beleza, então já fica aí a nossa tarefa para a próxima semana. Beleza, Laura, vamos parar por aqui, senão o pessoal dorme ou então desliga e deixa a gente conversando sozinho aqui, tá bom? Gente, um abração, bom finalzinho de quaresma, vamos viver esse tempo que o Senhor está dando pra gente para nos renovar, né? Um abração, Deus abençoe.